A posse virou um direito real? Na live de hoje, eu e a Prof. Letícia conversamos sobre a alteração do artigo 1225 do Código Civil, depois que veio a 14.620. Antes de você assistir essa live, dá um like aí para circular. E se você não está inscrito no meu canal do YouTube, te inscreve para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Temos uma lei nova. Uma lei nova. Antes da gente entrar, por favor, na polêmica da posse, vamos falar da lei. Claro, vamos falar Temos da uma lei nova. Como o legislador gosta de fazer lei que dá uma mexida em tudo, né? Nossa. Não, mas não deu um ano de 14.382, né? A gente estava acostumando com a 14.382, vem mais uma, 14.620. Esses dias a gente estava até comentando, o pessoal pedindo atualização da 14.382, a gente, não, gente, já tem que atualizar de novo, já não deu. Deu um ano, provavelmente, foi em julho, junho, né, do ano passado. Um ano. Mexer no Demorou. Código Civil, mexer na lei de registro, mexer na lei de loteamentos, na lei de corporações. E uma coisa assim, é interessante ver o movimento do legislador, né? Porque por quanto tempo as leis de registros ficaram meio que ultrapassadas, né? Algum tempo demoraram para mexer na 6.015, aí mexia uma coisinha ou outra, bem pouquinho, assim. Aí a 14.382 já foi um boom, né? Registro civil mudou muito, registro de imóveis mudou muito. A parte geral, né, mudaram bastante, aí colocou tudo eletrônico, enfim. E aí passa menos de um ano, mudam de novo. Aí, com a 14.620, veio meio que jabuti, né? A gente percebe que... Vamos explicar o que é jabuti para quem não sabe, né? Jabuti é quando você pega uma lei como é essa agora, que é uma lei do Minha Casa Minha Vida, e dentro dela você coloca alteramos o artigo tal, que não tem uma relação direta com a norma, mas altera o ordenamento jurídico. Sim, já estava lá sendo votada, né? Já era uma PL que estava votando, então vão fazendo as emendas e aproveitam, assim, apesar de ser vedado, né? Os jabutis totalmente estranhos, tudo bem, você encontra ali uma mínima relação com o registro, com direitos reais, né? Alguma parte assim, imobiliária, pô, Minha Casa Minha Vida dá para mexer em imóveis, né? Então vamos mexer nas legislações imobiliárias, vamos mexer no loteamento, vamos mexer no 6.015, vamos mexer no Código Civil na parte de direitos reais. Então talvez tenha aí um encontro tão sutil. O legislador, ele é perceptivo, né? Ele encontra assim e, nossa, vai dar para mudar. Ser sensível. Então, muito sensível. E aí, claro, para quem trabalha no direito imobiliário, o extrajudicial tem que estar sempre atento, né? Tipo, sempre tem alguma novidade. A gente acabou não fazendo muitos comentários também da norma de união estável, pelas polêmicas todas que aconteceram, né? E mudou Todo de mundo novo. tinha medo de falar, né? Mudou de novo, né? Né? Então é sempre uma surpresa, né? Tem coisas que não mudam, tem coisas que ficam, né? Tipo, alguma coisa de princípios dificilmente muda, né? Tem coisas que não mudam, mas tem coisas que eles mexem mesmo, né? E aqui, para a gente começar então, lá no artigo 23 dessa lei nova, ele vai falar assim: a lei 6.015, que é a nossa lei, passa a vigorar com as seguintes alterações. Olha o jabuti, né? Aí ele vem lá, o registro da aquisição originária, aqui que nós vamos trabalhar agora um pouquinho. Isso gerará abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido, se não houver, ou se houver, atingir parte do imóvel ou total ou parcialmente o imóvel. Para as pessoas saberem, o que é aquisição originária? Para quem está querendo estudar direito imobiliário, está se deparando com conceitos, ou para quem até é da galera que faz concurso, o cara está na advocacia, está pensando em trabalhar com alguma questão de imóvel e tem as duas expressões, aquisição originária e derivada. O legislador agora deu uma ênfase maior, né? O que é aquisição originária?
Muito bom. O legislador, ele, como o prof falou, ele trouxe uma regra específica para abertura de matrículas, né? Nós tínhamos em alguns estados essa regra que agora está na 6.015, né? Que é uma agora já está então para todo o Brasil. Alguns estados já traziam isso nos códigos de normas, que era a possibilidade de abertura de matrícula em aquisições originárias. O que são aquisições originárias? Para a gente descomplicar, né, prof? Em uma live, as aquisições originárias que são opostas, né, que o seu contrário é a aquisição derivada, as duas levam em consideração, para saber se é aquisição originária, para saber se é aquisição derivada, a relação que o adquirente possui com o proprietário da coisa. Então, não significa, primeira coisa, que por algum tempo nós tivemos alguma mais explicação no sentido de que seriam aquisições forçadas. Não, não são. Não tem relação com ser ou não ser voluntária a aquisição. Tem relação com não ter relações anteriores com a cadeia dominial, não ter relação com o proprietário que estava na matrícula do imóvel, não ter relação de obrigação, obrigacional. E nesses casos em que não há essa relação e rompe-se a cadeia, também rompe-se todos os ônus, né? Se não disserem respeito àquele adquirente. E a nosso principal exemplo é a uso capião. A uso capião é uma aquisição originária. A aquisição originária pela uso capião, a aquisição da propriedade, né, pela via da uso capião, independe de qualquer relação com o proprietário anterior daquele imóvel. Você não existe naquele rol dos requisitos para adquirir por uso capião. Posse no tempo, por tanto tempo, com ânimos domini, né, dependendo da especialidade, com 15 anos, 10 anos, 5 anos, com ânimos domini, posse incontestada, mansa e pacífica. Em nenhum momento, em nenhuma das espécies de uso capião, da extraordinária indígena, existe a relação com o proprietário. Ah, mas aí o pessoal vai falar, mas tem sim, tem aquela que fala a uso capião ordinária, que se você tem justo título e boa fé, tem uma relação com o anterior. A relação não é de aquisição de propriedade. A relação é para diminuir o tempo. Então, a relação entre aquele que tem um justo título e boa fé, presume-se, quem tem um justo título presume-se que há uma boa fé, ela serve simplesmente para sair do prazo de 15 anos e passar para o prazo de 10 anos e mudar a modalidade de uso capião. Mas não diz respeito a uma relação de continuidade, como disse o Christian, quebra-se a continuidade de uma aquisição originária. Então, originária, que agora veio para a lei de registro dessa forma aí, é a aquisição nova, né? Sem vinculação com o proprietário anterior. A derivada, se eu comprei de alguém, fiz a escritura transferindo o direito de propriedade, é uma aquisição derivada, veio de alguém. Na uso capião não tem transferência. O Pontes de Miranda lembrava, ele falava, né? Surge um direito novo de alguém, surge literalmente assim das cinzas, né? Surge um direito, e o outro direito vai morrendo, né? Não é que um direito sobrepõe o outro, né? Então a aquisição originária é isso. E agora o legislador vem falar dela. E aí nós temos algumas questões. Primeiro ali, o Paulo já botou, né? E a arrematação. A arrematação é um caso bastante curioso, né? Assim como a desapropriação amigável também. Vamos entrar em cada um com calma. Então, a uso capião, a gente sabe que ela é uma aquisição originária. E a aquisição originária tende a limpar os ônus que não têm relação com esse novo adquirente, né? Então, o cara já estava ali, por alguma forma, conseguiu botar um ônus, não tem como ele limpar o ônus que ele botou, né? Mas os ônus anteriores, sim.
Lembrando que na usucapião extrajudicial tem alguns detalhes em relação aos ônus, né? Lá no artigo 14 e 21 do provimento, que a gente já conversou bastante em live, mas só para deixar pontuado aqui. Aquisição originária usucapião. Segunda coisa que poderia ser aquisição originária, arrematação judicial. E aí vamos diferenciar arrematação judicial de extrajudicial. A outra que é, só para a gente, antes de entrar na polêmica, uma que também não tem polêmica, porque está na lei, é a legitimação fundiária, aquisição originária, está na 13465, que é uma aquisição originária. Então, expressamente, né, a lei trouxe essa forma de aquisição na REURB. Então, é uma aquisição originária também, que se aproxima da usucapião, né? Bom. É, se não pode usucapiar imóveis públicos, mas na REURB faça uma legitimação fundiária, tá tudo certo. Isso. Então, boa pontuada. A legitimação fundiária é um direito que surgiu na REURB. A REURB, para quem não sabe, é um procedimento específico feito pelo município para regularizar imóveis. Não é um procedimento particular, privado. O município até pode terceirizar, mas ele é o dono do procedimento, onde ele entrega títulos para as pessoas. Nesses títulos tem alguns direitos. Um desses direitos se chama a legitimação fundiária, que é o quê? Uma aquisição originária sobre um imóvel que pode ser público ou particular. Então, é uma aquisição originária, esse é indiscutível que está na lei, claramente. Agora vamos para a arrematação e para a adjudicação. Vamos. Há algum tempo entendia-se que a arrematação ou adjudicação, né? Então, arrematou quando um terceiro, fora do processo, dá o lance no leilão e fica com aquele imóvel que está sendo leiloado, ou adjudicação quando o credor fica com o imóvel para ele. Ele leva o credor para a justiça, o devedor para a justiça, o credor, né? Porque o devedor não está pagando e tal, e penhora-se um imóvel, leva para a asta, e aí na preferência o credor então adjudica esse imóvel. Tá? Então a adjudicação e a arrematação são a celeuma toda e que a gente começou falando que não importa se não tem relação se é algo voluntário ou se é algo forçado, exatamente por conta da arrematação e da adjudicação. Esse procedimento judicial, ele não tem relação com aquela arrematação que o prof falou da 9514 ou do Decreto-Lei 7066, que são arrematações extrajudiciais, e ali não se discute, porque você obviamente tem uma relação com o anterior, com uma cadeia dominial. Então, na alienação fiduciária, o credor fiduciário que não foi paga a dívida, ele consolida a propriedade, porque ele já tem, né, uma propriedade resolúvel para ele já tem uma expectativa de direito, um direito expectado, que o prof gosta de falar sobre, não paga, consolida a propriedade. O credor não pode ficar com o bem, leva-se a leilão, 9514, alienação fiduciária. E aquele que arrematou, aqui você não tem discussão que é uma aquisição derivada. Não tem discussão. Porque você tem uma relação, inclusive a Bia, que dá aula de leilões no nosso curso, fala, olhem bastante o edital, olha o edital. Você pode responder pelas dívidas. Você que está arrematando um imóvel da 9514, olha se não tem débito condominial, porque você vai ter que pagar. Não rompe cadeia, não abre matrícula nova, então não é aquisição originária. Você, se tiver lá escrito que vai pagar, que o preço não subroga nas dívidas, meu amigo, você vai ter que pagar. Está escrito lá na matrícula que teve, sei lá, que está escrito no edital, tem débito do condomínio, tem débito de IPTU, tem débito de luz e água, e, enfim, está tudo errado. Você vai responder por tudo. Quer arrematar? Quero. Você é responsável. Leva o pacote inteiro, leva o pacote inteiro. Leva o pacote inteiro. E por que na arrematação judicial nós temos essa discussão? Aqui no estado de São Paulo já está bem pacífico, que é a aquisição derivada. Então, quem é do estado de São Paulo e alguns estados que seguem a legislação aqui paulista também, a aquisição por arrematação ou por adjudicação judicial, a principal questão era a seguinte: você retira o proprietário, então você retira o devedor e o Estado faz as vezes do devedor.
e transfere a propriedade ou para o arrematante ou para o credor que adjudicou. E é possível que no edital conste a liberação dos gravames, porque aquilo que você pagar no preço ficará subrogado. Mas olhem bem a diferença. Você subroga o preço do que pagou pelo imóvel nos ônus que estão na matrícula. Eles não desaparecem da cadeia. Você assume os débitos, você com o preço que você pagou. Não você salvo se estiver no edital. Mas se no edital consta a subrogação do preço, limpa não porque é uma aquisição originária, mas porque o edital previu que o preço que você pagou vai servir para pagar a dívida trabalhista, vai servir para pagar a hipoteca, vai servir para pagar, sei lá, o que for que existem, aquelas milhões de indisponibilidades que estão ali no processo. Mas não houve, não rompeu a cadeia. E por que não rompeu? E aqui isso é posição, vocês vão encontrar a posição de que rompeu. De que quando o Estado toma o imóvel para ele, isso é uma quebra da cadeia dominial. E só pelo Estado ter tomado as vezes do devedor, entendia-se, tem uma corrente que entende que é uma aquisição originária. Porque o Estado pega aquele bem. E quando o imóvel vai para o Estado, teria, teoricamente, uma quebra da cadeia, uma quebra da continuidade, enfim. Mas o Estado não pega o imóvel para ele. O imóvel não vai para o Estado. O imóvel não vai para o juiz. O imóvel não entra no domínio do Poder Judiciário. Não. O Estado simplesmente diz assim, ó, devedor, tá devendo. Ó, vejo aqui que tem uma relação entre você, devedor, e o credor. Você pegou empréstimo de 500 mil reais, deu imóvel em hipoteca e não pagou? Ué, a hipoteca, direito real de garantia, serve exatamente para isso. Para saldar, então, para garantir o credor que ele vai receber. Não, mas você não pagou. Você não vai passar o imóvel, você não vai pagar. Não, você não vai pegar esse imóvel e dar em pagamento. Não vou. Então, peraí. Daqui, toma. Mas não é que o Estado pegou para ele, ficou com ele, botou no nome dele e depois deu para alguém. Não, o Estado pegou e passou. E passou. Forçou. Forçou por quê? Porque cumpriu a lei, cumpriu a legislação. Porque o Estado disse, você deve, você tem uma relação. Você tem uma relação com essa pessoa, com esse proprietário. Mas você, por vontade própria, não quer cumprir as suas obrigações, eu, Estado, então, tenho aqui uma crise de inadimplemento. Você não paga. E quer ficar com o bem? Não vai ficar. Ah, mas eu nem dei esse... Mas e quando... Tá, tudo bem, tem uma hipoteca, entendi que tem uma relação entre eles. E quando não tem? Existe uma relação da mesma forma. Então, você deve e não paga, mas não tinha nenhuma garantia. E aí você tem um cheque, né? Sei lá, deu um cheque de 1 milhão. E entrou-se, então, com a execução do cheque. Você não pagou o cheque. O credor indica bens à penhora. O seu patrimônio devedor, responde pelos seus débitos. Existe uma relação entre o devedor e o credor, para que o credor receba aquele imóvel que foi levado à asta para pagar o seu crédito, o débito, né, no caso. Então, e o credor ele pode fazer o quê? Ele pode exercer o direito de preferência dele e adjudicar o imóvel. Quero ficar com esse imóvel que foi levado à penhora. Ou ele pode falar, não, eu não quero imóvel não, fazer o que com isso? Eu quero é dinheiro. Então, leva para o leilão, um terceiro arremata, um terceiro, então, paga aquele, avalia o imóvel, enfim, o terceiro paga, e o dinheiro dá-se, então, para o credor para que ele fique satisfeito no seu crédito. Só que mesmo o terceiro, que não teria, em tese, relação com a parte, ele entra sabendo que aquele imóvel só está sendo levado, sendo dado para a asta em razão de uma obrigação anterior. E não é que ele está quebrando a cadeia porque ele é terceiro, não tem como ele responder, ele não tem nada a ver com a cadeia, ele tem sim. Ele se sujeita às regras do leilão. Porque se
ele não quisesse, ele não arremataria o bem. Então, a relação dele é ainda com aquela pessoa, porque ele pega a matrícula para ver. Aliás, vejam as aulas da Bia. Você tem que fazer uma análise, não tem? De risco quando faz a arrematação. Quantas penhoras tem, quantas hipotecas tem, quantas indisponibilidades tem na matrícula? Tu vai arrematar achando que vai limpar tudo, né? Você tem que ler o edital. Ó. O edital diz que a penhora, que essa execução diz respeito à penhora na AV5. E que o valor, se arrematado pelo valor tal, vai cobrir também a dívida da penhora na AV2, na AV1. Tem débito condominial que não está aqui, então você, como arrematante, terá que pagar. O Estado, ele apenas passa o imóvel, ele é um transmitente... Intermediário, boa. Ele é um intermediário. Ele é quase um despachante naquele quase um despachante, um corretor com poderes de transmissão, né? Porque ele é o Estado juiz. Isso aí. Então eu tenho aquisição originária, uso capião. A arrematação e adjudicação judicial, a gente entende que é derivada. Aquisição originária, legitimação fundiária. E é matéria de REURB, aliás, entrou a professora Cíntia Scheid na live, que vai dar aula de REURB em nossa pós-graduação. Um abraço a ela que está por aqui. E a desapropriação. A desapropriação, quando o Estado vai desapropriar, ocorrem dois caminhos. Um deles, a pessoa concorda, e aí pode fazer uma escritura pública de desapropriação amigável, ou um termo administrativo, que também vai, então, levar esse imóvel ao Estado. Ou se a pessoa não concorda, então o Estado no sentido município, Estado-União, né, vai ao Poder Judiciário, deposita o valor e vem a emissão na posse, e depois que se ajusta tudo que tem que se ajustar, finalmente ele bota o imóvel no seu nome na matrícula. A desapropriação é uma aquisição originária nessas duas formas ou não? Sim, é uma aquisição originária. E por que ela é uma aquisição originária? Quando o prof diz a pessoa... antes, né? Também teve mudança da 14.620 nessa questão do termo que o prof falou. A desapropriação... Desapropriação amigável, antes que é boa. É agora que a gente desenrola a live até chegar na bendita da posse, né? Porque é a desapropriação que... É agora. Se você tá deitado e acabou de acordar e abriu a live, é agora que a gente começa a discutir a questão da desapropriação e da bendita da posse. Então vamos. Primeiro vamos para a desapropriação. Vamos falar da desapropriação, se ela é voluntária, se ela é originária ou derivada, né? A desapropriação, que é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, né? Porque nós temos a propriedade privada como direito fundamental. Então não perde-se a propriedade privada. O Estado não pode, por livre e espontânea vontade, te confiscar, salvo em algumas exceções, aquela propriedade. Quais exceções? Planta drogas, né, psicotrópicos, ou usa a propriedade para trabalho escravo. Daí pode confiscar. Mas isso tudo está na Constituição Federal. Então, quando que a Constituição Federal deixa que o Estado tome, não é tome, tome, assim, tome a propriedade. Para si. Traga Isso. para si. Retire a propriedade privada do particular quando pode, nos casos em que a própria Constituição autoriza a desapropriação. E a desapropriação autorizada pela Constituição Federal diz que você tem que receber, quando o Estado visualiza uma utilidade, uma necessidade pública ou interesse social naquele seu imóvel, você tem que ser indenizado. Indenizado de forma em dinheiro, prévia, justa e em dinheiro. Isso quer dizer que não está se pagando. Não é pagamento. É indenização. É indenização pelo poder do Estado, pelo poder que o Estado tem de intervir na propriedade privada. E, claro, dentro dos limites do decreto 3365 e da lei, que agora eu não me lembro o número, que fala da de interesse social. Nesses
casos, o que o particular pode fazer? Nada. Questionar o preço. Só. E aí o prof disse, então, quando concorda? Concorda com o quê? Concorda com a avaliação feita e com a indenização que será recebida. Se ele concorda com o preço, a única coisa que ele tem, que o particular pode fazer, é não concordo com o preço, foi subavaliado meu imóvel, vamos judicialmente discutir o valor da indenização. Não é discutir se meu imóvel é útil para a sociedade, não. Não é discutir se eu quero ou se eu não, se eu acho que o município tem interesse ou se existe um interesse social, não. Não é discutir se eu vou deixar o município pegar, não é. Você não tem ingerência no poder do Estado de intervir na propriedade privada nesses casos. Você só diz, ó, foi avaliado e você vai receber 150 mil reais. Quer o preço? Aceita a avaliação? Aceito. Então, nós temos três caminhos. A gente pode continuar judicialmente, mas a gente não precisa nem entrar judicial. Vamos fazer uma escritura pública ou agora faremos um termo administrativo. E esse termo administrativo deu o que falar, hein, prof? Nossa. Até porque normalmente a gente entendia o quê? Eu sempre recebia no cartório escritura pública, desapropriação amigável. E eu até questionava os termos dela, né? Transmitente e adquirente, né? Porque, na verdade, às vezes vem como modelo pronto na própria escritura, né? Mas não seria uma transferência, né? Até tem discussões se a desapropriação amigável seria uma transferência, porque a pessoa concordou com o preço e aí agora vai fazer a escritura de desapropriação. Mas discussões à parte, alguns acham que era aquisição derivada. O importante é que era uma desapropriação, então, para mim, era originário. Aliás, se a pessoa não trouxesse a escritura para registro, ficava outro imbróglio, né? Porque se a aquisição era originária, teoricamente, mesmo sem o registro, a gente poderia dizer que já era proprietário o Estado. Principalmente se afetado, né? Principalmente se a gente entrar no regime jurídico dos bens públicos, né? Exato. Afetou a atividade pública, já é do Estado. Foi lá e construiu uma escola e não registrou a escritura, desapropriou a área, né? Fica super claro que ele é proprietário, mas não está no registro, né? Está em nome do interior. Bom, agora tem o termo administrativo, ou seja, você pode fazer hoje na própria prefeitura um termo, e o que vai se debater nos próximos anos é quais são os requisitos desse termo para ele entrar no registro de imóveis. É o que a gente vai acabar discutindo para saber, ó, precisa ter os requisitos da escritura ou basta o prefeito ali, a parte, dar um canetaço dizendo que está tudo bem entre eles? Me parece que sim, né? Os requisitos, principalmente, a questão se tiver, que abre matrícula, é exatamente por conta da especialidade, né? Que muitos, o que acontecia antes desse artigo, e quando não tinha isso na lei, mas já existiam alguns códigos de normas. Muitos registradores negavam os contratos esses termos administrativos, que já está no decreto 3365 já faz algum tempo, em razão não respeitou o princípio da especialidade objetiva. E aí o pessoal, não, mas é aquisição originária, às vezes nem tem matrícula. E eles querem, olha só, quando o poder público quer abrir uma matrícula para fazer um registro, gente, isso não acontece sempre. O poder público normalmente não quer regularizar os seus imóveis, porque diz que pelo regime administrativo não precisaria. E aí o pessoal começava a travava as desapropriações. Quando era desapropriação parcial, requeria então um memorial descritivo, não para apurar remanescente, porque já há muito tempo não precisa apurar remanescente quando é o Estado que está quando faz desapropriação. Mas tinha a questão de barrar os títulos por conta da especialidade objetiva, principalmente. Ou subjetiva também, né? Olhava e falava, não está aqui o fulano, o expropriante e o expropriado não estão muito bem descritos no título. E aí veio esse artigo, então, agora com a 14.620, que inclusive no parágrafo 5º, eu acho, ou 4º, não sei, fala que mesmo se houver
divergência de especialidade objetiva, vai abrir a matrícula com o memorial descritivo, que foi objeto da aquisição originária. Então, fez um memorial descritivo para desapropriar, não está muito batendo com a matrícula que existe, não importa. É para abrir matrícula nova com a descrição do que foi desapropriado. Vai tocar o barco, é para fazer essa abre matrícula, registra a desapropriação. E o termo administrativo entrou no 221, acertei agora. Né? Entrou no artigo 221 como título próprio. Ele agora é um tipo, porque tinha essa discussão também, né? Estava no 3365, o termo administrativo. Teve, inclusive, um enunciado da jornada na parte de direito notarial, que falava que o termo administrativo era uma forma de concordar com o preço, mas que a instrumentalização deveria ser feita por escritura pública, inclusive porque a 1433, que é a... Meu áudio está falhando? Começou a falhar o teu áudio agora, eu também senti, parece algo da transmissão até. Eita, tá, pera. Aí. Inclusive, deixa eu pôr mais perto do Wi-Fi. Inclusive, a lei nova de licitação diz que o que disser respeito de imóveis tem que fazer escritura pública. Mas aí a 14.620 disse, não, gente, olha, quando é desapropriação, o termo administrativo é título. Então, desapropriação amigável hoje, tu pode fazer termo administrativo ou escritura pública. Pode. Agora, se ela não for amigável, então o poder público precisa ir ao juiz para seguir com a sua ideia de desapropriar. E lá ele vai demonstrar o interesse, vai depositar o valor, né? E vai pedir a emissão na posse. E essa emissão na posse, então o juiz defere. Aqui, ó. Entra lá e toma posse desse negócio. E agora, o legislador entendeu, naquele rol chiquérrimo dos direitos reais, que está lá no 1225 do Código Civil, ele foi lá e abriu, ele dificilmente mexe lá, porque lá é um lugar sagrado, né? Lá é o Santo Sepulcro, né? Mais ou menos onde ficam as 12... Era para ser, né? As tábuas de Moisés, né? Elas estão lá dentro daquele lugar sagrado, mais ou menos isso. Foi lá, abriu e botou o inciso 14. E eu queria ler ele para ouvir a sua opinião, claro, né? Claro. São direitos reais, né? Os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, ou às suas entidades delegadas. E respectiva cessão e promessa de cessão. Então, nós temos um novo direito real no Brasil. Já do tempo dos romanos, direito real, não é real, sai do obrigacional, atravessa o mundo, as civilizações, Cristo, passa por todos os profetas que vieram depois. Finalmente se abre a caixa preta dos direitos reais, se insere lá os direitos oriundos da emissão provisória da posse. Não é nem a posse. Não é nem a posse. A posse virou um direito real agora? E aí, né? O que fizeram com o artigo 1225? O melhor é que eles nem colocaram assim, ó, a posse oriunda da desapropriação em emissão provisória. Não. A técnica foi tão boa, o legislador ele foi tão técnico que ele coloca os direitos oriundos. Olha que bonito, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Ah, claro que altera. 4 mais 4 igual, 8, 4 mais 2 igual a 6, 2 mais 4 igual a 6. Não. Na verdade, não altera. Claro que altera. Ele não disse nem que é a posse, ele disse que são os direitos oriundos da posse. Então não é nem a própria posse. Sim. Os direitos oriundos da emissão. Emissão aonde? Quais são os direitos
que Quais o são os juiz direitos? deferiu para ele? É o direito de posse. Então, o direito oriundo dessa emissão na posse é agora um direito real. Porque nós temos que separar vários tipos de posse, não tem? Nós não podemos botar Vários. tudo num saco de gato, fechar e dizer aqui, ó, tudo isso aqui é Não, posse. não, não. Agora já pode, né? Agora talvez já você já põe no mesmo. Você tinha uns saquinhos separados, assim, os direitos reais, o direito das coisas, que era um saco maior. Aí dentro do direito das coisas você tinha a posse. Aí agora, se fizer um furo assim e misturar tudo, Não, dizer ó, a posse do, sim, tá a bom. posse do locatário, a posse do É, usufrutuário, a posse do cara que tem promessa de compra e venda, a posse do cara que tem legitimação de posse, são posses diferentes. a Agora, a posse do cara que posse, invadiu. do cara que invadiu. Agora, a posse que o Estado, União, Distrito Federal, município, teve Não, não, por não, a medida posse não. Os judicial. direitos que vieram da emissão provisória, olha que bonito, tem tudo a ver com registro de imóveis. Provisória. Na É, posse é um direito real. Ah, e outra. E inclusive, como é que é? A cessão e a promessa de cessão, que é a também não tem. respectiva é cessão e promessa de cessão do quê? Dos direitos. Que direitos são esses? Da Direitos. emissão da posse. Isso aí. Então, Exatamente. esses direitos, então, eles vão para a matrícula do imóvel, essa emissão na posse vai para a Sempre matrícula do imóvel. foi, né? Claro, Faz assim, ó, faz claro, muito tempo. claro. Aliás, essa redação é copiada lá da 6.015, né? Quem tá aí com a 6.015 abre um Sempre foi. 67. Mas ele chegava lá que nem um resfriado. Agora ele chega que nem É, uma sinusite, é diferente. Né? isso, é isso, é isso. Ele chegava tipo um resfriadinho, uma coriza, assim. Agora o cara chega uma sinusite com pneumonia, chega forte. E aí tá lá agora. E pode ser cedido, né? A respectiva cessão e promessa de cessão. Como é que se faz uma cessão e uma promessa de cessão de direitos da posse? Na 6766 já tinha essa possibilidade, né? Então, isso a gente falou na posse, inclusive a 6766 prevê a cessão e a conversão em compra e venda ou promessa de compra e venda desde 1997. Então, nada novo no mundo, né? A novidade mesmo é essa questão de por que colocar no 1225. Depois da aula da posse, surgiram algumas discussões, inclusive com a Prof. Cíntia, que vai da REURB, que é assim, ela é uma caixa de surpresas. Você abre, ela fala de protesto. Aí você fecha, abre, ela fala de REURB. Aí você fecha, abre, ela fala de obrigações. Mais ou menos nessa linha de raciocínio, mulher. Eu tenho até E a gente, medo da aula da profissão medo, por causa medo. disso, né? Vou levar mais uns 10 amigos junto para a aula para garantir. Uhum, porque pode ver que ela vai começar falando de REURB, de repente, ela é uma caixa de surpresa. Essa mulher sabe tudo. E o que a gente estava conversando, e que eu comecei a pensar, faz 15 dias que eu estou pensando nisso, Cíntia. Faz 15 dias que eu estou pensando na sequela. Porque a prof. Cíntia virou e falou assim, sabe, meio doido e tal, mas será que o legislador, será se, que aqui no interior fala será se o legislador não queria trazer o direito de sequela para esse bendito desse registro? Porque o que pode acontecer, como o prof mesmo já disse, é isso não ser levado para a matrícula. Né? E aí começa a segunda discussão. Para que ele seja direito real, ele vai precisar estar registrado? Ou, por exemplo, não levou para a matrícula, o poder público não levou, não fez a verbação nem do decreto, nem fez o registro da emissão, mas ele tomou lá conta desse imóvel e entrou, e aí o expropriado vendeu esse imóvel, porque na matrícula falou, o poder público dormiu aqui, eu vou vender esse negócio aqui, tchau, recebi meu preço da indenização e eu não quero nem saber, ainda vou vender esse imóvel. Boa. E vende e registra a venda. E daí, a hora que o comprador vai tomar posse desse imóvel, percebe que o município já está lá fazendo escavação para construir uma escola.
E será então que e ele, o município fala, não, mas aqui eu tenho uma emissão provisória na posse já, tá rolando um processo. Tem todo um negócio aqui da desapropriação. O fulano lá já levantou 80% do preço, a gente só está discutindo o restante. Como que você comprou? Ah, você não levou para matrícula. E aí começa então essa discussão, será que teria que ter o registro para ter a sequela ou não precisaria? Ou por ser um direito real, simplesmente por constar do rol do 1225, já existiriam todos os atributos de um direito real? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Tá, então deixa eu complementar. A usucapião como aquisição originária sem registro. A usucapião como aquisição originária sem registro. Ele é Você vai ao proprietário. fórum, consegue fazer a usucapião e não traz para registro. É proprietário ou não? É proprietário. É direito real ou não? Daí, eu até fiquei de passar o autor que disse que não seria direito real, seria uma propriedade sem ser direito real, mas eu entendo que é. Né? Assim, não é porque não está na matrícula que essa propriedade, usucapião, deixa de ser propriedade, né? Exato. Então, nós teríamos aí, nesse caso, como você bem trouxe a questão da Cíntia, haveria um direito de sequela em relação a esse imóvel que o poder público poderia buscá-lo. Sim, sim. Talvez seja depois, porque assim, eu fiquei bem triste com essa qualidade legislativa do nosso país. Não porque que eu me surpreendo, né? Nada do que, né, não pudesse ser feito pelo legislador. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, por que que a galera me coloca um negócio no Código Civil, se já existia isso já existia isso na 6766, já existia isso na 6015, já existia no decreto 3345. Pô, você tem 3 diplomas que tratam do mesmo assunto e ainda me coloca isso no Código Civil. Aí, né, a gente discutindo tal. Essa questão da sequela me fez um pouco mais de sentido, eu fiquei menos triste. Ó, imagine só que eu aqui no interior tenho um imóvel e o município desapropria. Tá? Tudo bem, meus filhos moram longe, em Porto Alegre. Maravilha. O município não registra ele não registra a emissão na posse. Ele consegue judicialmente e não registra essa emissão na posse. Então, ele está com a emissão na posse lá guardada. Aí eu venho a falecer, meus filhos não sabem de nada, fazem um inventário lá para o Porto Alegre. Puxam as matrículas que tem no meu nome, não tem nada, inventariam, fazem uma cessão de direitos hereditários para um terceiro, ou dão em pagamento, ou botam no nome deles, que seja, entra na matrícula alguém. Aí o município vem e diz, não, peraí, isso aí era nosso, nós temos uma emissão na posse. Ah, mas tu não levou para a matrícula. Ah, mas é um direito real. E aí? Uma aquisição originária. Porque aí veio uma pergunta aqui assim, ó. E aquele que faz uma compra e venda e não leva para registro, é a mesma coisa? Não. Porque a transmissão derivada, ela depende de título e modo, né? Ela depende da escritura de compra e venda mais o registro. O nosso sistema, ele só há a transmissão da propriedade por ato intervivos, voluntariamente, aquisição derivada, quando os 2 requisitos existem. Nós estamos aqui, inclusive isso também, como a gente já começou a falar desde o começo, falando de aquisições originárias. A desapropriação e a emissão provisória na posse, ela vem do processo de desapropriação. Então, é uma aquisição originária. O Estado, ele adquiriu originariamente aquela propriedade que é de interesse ou utilidade pública, necessidade, interesse social. Mas olha só, ele ainda não adquiriu quando ele está na posse, né? Depende. Assim, a aquisição dele, na verdade, vai ser lá no final do processo judicial, que vai retroagir, ou quando sai a escritura ou termo. Não. A corrente majoritária... Existem 3 correntes para quando adquire. Na emissão, no pagamento da indenização ou no final do processo com o registro. Majoritariamente entende que é com o pagamento da indenização. Então,
ele já paga, e na emissão para ter a emissão provisória na posse, ele tem que já depositar a indenização, ele tem que depositar a indenização conforme a avaliação. Já estaria pago daí. Uhum, já. E, inclusive, tem a outra corrente que diz que é quando ele se emite na posse. Então, quando houve a emissão na posse, até porque já não há o que discutir quanto a essa desapropriação, você discute questões de preço, mas já aconteceu, ele já, inclusive, todos os direitos da desapropriação, quando o Estado entra na posse do imóvel, já estão perfeitos. E aí também está uma outra discussão, então, que tem que ser travada, né? A questão da aquisição originária pela emissão provisória na posse não registrada. E aí vamos imaginar agora que o município, então, ele fez a desapropriação, tem a emissão provisória na posse, não registrou, e agora ele começa a fazer contratos de cessão da posse, porque ele está fazendo um loteamento popular. Tá? Uhum. Então ele desapropriou para isso, e aí esse aí não tem volta mesmo, quando é loteamento popular, parcelamento de solo popular, não tem como voltar. E começou a ceder esses contratos. Esses contratinhos, segundo 1225, quer dizer, são direitos reais, e respectiva cessão e promessa de cessão. Então, esses contratinhos de cessão dos direitos oriundos da emissão na posse e a promessa de cessão dos direitos oriundos da emissão na posse, não vou falar posse agora, são direitos reais também. Então, aqui nós teríamos o direito real como algo que atingiu a forma, é isso? É isso, que é a outra crítica da redação desse artigo, né? Porque você não visualiza como direito real os títulos no seu sentido formal. Por exemplo, não está aí escritura pública de compra e venda que transmite a propriedade. Ou os direitos oriundos da escritura pública de compra e venda que transmite a propriedade. Não tá. Está escrito propriedade. Mas nesse caso aqui está escrito a cessão e a promessa de cessão dos direitos. Muito bom. Que coisa maravilhosa. Não precisaria... De novo, talvez seja pela prática em não... Isso está na 6.015, que é para registrar esse negócio. Mas pode ser que tenha, né, muitas notas devolutivas, Brasil afora, que estavam negando o registro da promessa de cessão ou da própria cessão de posse nessas questões que estão na 6766 também. Você acha que tem aí agora que dá essas notas devolutivas? Ah, tem não. O problema é que posse na matrícula, eu já sempre falo, é pizza de sushi. Nesse dia o cara mandou uma foto de uma pizza de sushi, eu quase morri, com ketchup. Você já imaginou uma coisa incrível? Uma coisa horrorosa. Bota peixe e bota ketchup em cima, não tem explicação. Nossa, ketchup com peixe, a pessoa não tem amor na vida mais. Precisa de um terapeuta, uma forte. Meu Deus, isso é muita falta de amor. Claro, falta de amor próprio, não tem. Meu Deus. E aqui, mas eu sei que não, a posse vai para a matrícula em duas hipóteses, legitimação de posse e na emissão provisória. Agora, veja só, né? A emissão na posse seria, então, os direitos dela um direito real e a cessão desses contratos também. E eu acho que ficaria melhor trazer a legitimação de posse para cá. Não tem problema. Não tem, a legitimação de posse bem mais. Não tem problema colocar a posse, entendeu? Ou quer destruir com toda a dogmática do direito civil, não tem problema. O legislador, ele é livre, ele é quase que um constituinte, entendeu? Poder constituinte originário. Ele é ilimitado. O legislador, quando quer mudar as coisas, mas não tem doutrina que o segure. Não tem. Então, bota a posse ali, quer colocar, né? Muda toda a configuração do Código Civil e põe a posse no 1225. Mas não, quer fazer uma coisa meio capenga, né? E poderia ter, inclusive, colocar apenas a posse derivada da desapropriação. Ou não mas precisaria qual é o colocar... problema?
Se nós trouxermos a posse aqui, olha, eu vou fazer só um gancho agora terrível. Inventário de posse. Se a posse, por acaso, vira direito real, Registra. eles vão... E nós vamos pegar em arma daí, né? Eles vão pegar e vão querer jogar o registro da posse no inventário dentro da matrícula. Sim. E aí os registradores vão mas pegar vocês em querem... arma. Nossa. Mas vocês querem a posse como direito real só em termos, então? É só em Não. algumas partes. Não. Ó, Não. ela teria um direito real no momento que o Estado, veja só, da apropriação, ele se apropria de tudo que está acontecendo lá, tem a emissão na posse e essa... Aí vira forte. direito real. Aí. Então, em alguns casos dá para aceitar que é direito real. Aí em outros já não. Não, Então resolve. Ó, união Ou não estável. é? Entra União ou não entra na estável. matrícula? União estável. É união estável. Sem nenhum documento e com escritura pública. Tem os mesmos efeitos. Mesmos efeitos. Não, mas claro. Assim, a questão é a prova. O cara chega para fazer um cartão de crédito do armário 6 portas na Casa Bahia. Já viu essa? 6 portas, grande. Aquele que vai ser montado por 3 amigos. Chega lá com aquela chave automática. O cartão de você é casado ou é solteiro? Ele diz... Eu tenho esse documento aqui, Escritura Pública de União Estável. É uma coisa. Aí ele diz assim, não, eu tenho um companheiro. Tem algum documento? Não tem nada. Tem a foto do Natal passado. Eu e ele aqui do lado do peru. Tem diferença ou não tem? Para fins de prova, sim. Para fins legais, não. Como para fins legais, não? Mas os efeitos da união estável registrada, documentada, não documentada, são os mesmos. São os mesmos efeitos. Mesmo efeitos. Configurou união estável? Claro que sim. A questão é provar. Se eu levar a escritura de união estável no registro civil, tu é registradora civil, eu posso registrar no livro E e anotar no meu nascimento. Ok, tá? Então eu vou estar lá, Marcos Salomão, solteiro. Faz tempo que eu não sou solteiro, né? Nossa, uma história de vida que a minha certidão de nascimento, quando sai, é criminal. Ela vem assim, pula para a próxima. É um livro, ela vem encadernada com aspiral a minha ficha. Então, mas aí tá, imagina que veio uma certidão no meu nascimento, eu tô solteiro, e aí o cara coloca lá a anotação, união estável, tá? Beleza? Eu posso casar sem me preocupar com essa anotação ou eu preciso desconstituir essa anotação? Pode casar. Eu posso casar. Claro. Posso casar e dane-se a companheira. Sim, pode casar. Então, as questões são de prova, né? As questões são como se prova. Eu acho que o registrador que tiver com esse pepino na mão, eu quero ver ele fazer esse casamento. Que agora virou união estável é causa impeditiva, agora é um dos impedimentos. Estar em união estável. Ah, não é? Não é? Vai casar. É isso aí, é o solteiro em união estável. Ele vai ter reação bovina, sabe? Ele vai pegar... Tá, mas a reação bovina não é legal. Não é uma relação da lei. Então a questão é a seguinte, da posse. A questão é a seguinte, tem que resolver, porque isso é uma discussão equiparação. Isso é uma discussão que já, ou esse artigo vai ser revogado, porque eles viram a lambança que fizeram, ou a posse vai mudar. Aí o direito civil brasileiro vai sofrer. E eu acho que eles vão mudar, sabe quando? Dia 31 de dezembro. Que é para o civilista, tudo que está na praia para virar o ano, arrancar os cabelos. Porque eles gostam de fazer mudança no final do ano. Que no meu livro do Cacetari, se você tá aí e quiser comprar na Editora Foco, vou dar um bônus para você de 30%. Bota o cupom Marcos30. Marcos30, tá? Nesse livro aqui, lá no final, na página 306, eu escrevi, espero que o legislador um dia me ajude, né? A posse pode ser considerada excepcionalmente um direito real? Uma pergunta ali, né? Provisório, direito real provisório. Eu já escrevi antes disso ali, ó. A posse pode ser considerada excepcionalmente um direito real provisório, e eu argumento. Então, eu estou esperando que sim. O dia que o legislador vai dizer isso, eu vou dizer assim, ó, fui o primeiro pai da criança nesse país. Está publicado.
agora a concorrência pode copiar, né? Pode copiar. Isso, é sobre. Então, é sobre. O legislador ele precisa se resolver, né? Quais direitos? Qual posse? Vinda de onde? Né? E com quais características? E quais são os... Porque o problema do legislador brasileiro, assim, pra gente, né, encerrar, o problema é que ele não vê as consequências. Né? Tipo, vou só enfiar ali. O que vai mudar? Vou pôr no 1225, não vai mudar nada. Vou dar uma botadinha ali na lei. Vou pôr só rapidinho ali, não. E é isso, assim, aí ele não vê, igual o prof falou, e os inventários de posse? E se a gente aumentar a discussão para outros direitos obrigacionais e isso começar a pipocar nas matrículas? É todo um sistema interligado, né? Tem todo um sistema mesmo. Nada não se rompe, o direito civil é uma coisa, o notarial registral é outra, 6766, cada um dentro... Não, é tudo interligado, assim. Então, é isso que a gente discute por isso, né? A gente quer saber quais seriam os reflexos que o próprio legislador não pensou. Ele não pensou, gente, o negócio foi esse. Ele pensou na questão, estão negando e eu preciso que as desapropriações fluam. Não está indo para a matrícula, a galera está negando por conta de especialidade objetiva e depois o poder público tem maior problema para retomar imóveis. Enfim, vamos colocar lá e resolver sobre isso. Mas tem todo um sistema, né? Que dentro era mais fácil disso. ter feito um provimento do CNJ dizendo, as cessões e promessas de cessão, quando houver desapropriação e emissão na posse, devem ser registradas na matrícula. E possuem direito de sequela, e dão direito do... Inclusive porque se está registrado, né, na matrícula, dão direito do fisco de opor perante terceiros e etc. Né? Teriam outras técnicas, né, para fazer. Nós temos mais temas dessa lei que eu quero que tu venha outro dia aqui, porque ela alterou outros dispositivos do ordenamento jurídico que interessam, né? Eu fico muito feliz quando você retorna ao café e lembra que existe café. Você foi uma das fundadoras do Para Café de drama, 2021, novela mexicana. Parece assim que gospe no prato que comeu. Mas é sempre bom que você volte aqui ao Café com o Registro de Imóveis. As pessoas gostam, né? Sigam a Prof. Letícia, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela embaixo. Siga a professora Letícia, que ela é cabeleireira em São Paulo e sempre dá muitas dicas, né? Então, você volta para uma outra semana ficar comigo aí. Claro, é só me chamar, prof. É só lembrar, entendeu? É só responder no WhatsApp. Ultimamente o professor não anda nem respondendo no WhatsApp, viu, gente? Ele não responde mais ninguém. Só a Tassiana, é a única. A Tassiana, o Matheus, a Vitória, é só. Semana que vem tem aula na pós-graduação. Você vai dar aula na pós... Qual é o tema? Compra e venda de imóveis irregulares. Nossa! Compra e venda de imóveis irregulares. Terça-feira sem ser essa. A outra, ao vivo, 19 horas, na pós-graduação em Direito Imobiliário Extrajudicial, com a Prof. Letícia. Para você que gosta demais, Prof. Obrigado pela presença. Obrigada, viu, Prof? Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigado. Mantemos o contato para um grande dia. Um beijo, até amanhã, pessoal. Valeu!